Fala, minha galerinha do Explica aí. Vestibulando, quem disse que essa batalha seria fácil? Mas estamos aqui, junto com vocês, para caminharmos desse processo. Quem disse que era fácil, estava mentindo. Mas o Explica aí tá aqui para segurar em sua mão e a gente ir até a vitória. Qual é a vitória? A sua vitória é a nossa vitória, que é a sua aprovação. Vamos falar aqui, minha vida, sobre luta. Vamos falar sobre movimento social. Vamos falar de uma das habilidades que mais cai no Enem. As lutas sociais, os movimentos sociais. Então vamos mostrar que o povo brasileiro lutou, fez revolta. Então a gente vai trabalhar olhe, para você terem noção, essa habilidade do Enem, tem umas 3 habilidades do Enem, só sobre isso. Então, movimento de lutas sociais. Ou também, a gente pode colocar assim, ó, os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais que vão acontecer, que vão levar o quê? A transformação. E essas lutas sociais, cada vez mais, está aparecendo nos livros didáticos de história. E no Enem, cai, e não cai não, minha vida, despenca no Enem sobre essa habilidade. Que você possa ter essa noção. Sempre no Enem, cai uma questão sobre movimento social. Agora, qual é a questão? Vai ser revolta dos malês? Vai ser, nesse caso, revolta da vacina? Vai ser revolta da chibata? Vai ser o cangaço? Vai ser sobre quilombos? Vai ser sobre a Revolução Pernambucana? Vai ser sobre a Confederação do Equador? Qual é? Você não sabe. Então você tem que se preparar para todas. E eu aposto que essa batalha aqui que vamos aprender agora, você não conhecia. Vamos aprender agora. Veja só. Essa questão, qual é o conteúdo dela? Nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Então, é uma questão que trata sobre Brasil Império, sobre a independência do Brasil. Veja, alunos, aprenda agora, nesse exato momento. Sempre os livros didáticos trouxeram para nós, sempre a história contou para nós que a independência brasileira foi, nesse caso, um processo pacífico. Só que isso está ultrapassado. Cada vez mais, as novas pesquisas de história, as novas dissertações de mestrado, as teses de doutorado mostram que o processo da independência brasileira não foi pacífico. Que o processo da independência brasileira teve, nesse caso, luta do povo. Eu vou dar um exemplo, que esse exemplo pode cair na sua questão do Enem esse ano, viu, minha vida? Lá na Bahia, uma mulher, ou seja, uma nordestina, uma guerreira, sangue no olho, ela lutou para que a Bahia ficasse independente de Portugal, das amarras de Portugal, Maria Quitéria. Então preste atenção que isso pode ser abordado no Enem, a história dessa mulher, a Maria Quitéria. E aí, quem era Maria Quitéria? Era uma mulher que queria lutar pelos soldados do Brasil contra os soldados portugueses. Ela, inclusive, se veste com a farda do seu cunhado. Ela corta os cabelos para parecer que era um homem, para adentrar nas fileiras do exército brasileiro e lutar contra Portugal. Aqui, nós vamos falar essa questão sobre a Batalha de Genipapo. Olha o que eu vou lhe dizer. Foi a maior batalha que o Brasil teve para conseguir a sua independência em relação a Portugal. Então vejam, foi feito então, o 7 de setembro de 1822, a nossa independência. Só que aí, quando foi feita a nossa independência, em 22 de setembro de 22, a notícia demorou a chegar nas outras províncias. E o que é que a coroa portuguesa pensou? O que é que Dom João VI pensou? Dom João VI, ele pensou que o seguinte, bom, eu perdi o sul do Brasil, perdi Rio de Janeiro, São Paulo, o sul do Brasil eu perdi, mas eu vou mandar soldados
para que o norte e o nordeste do Brasil eu não perca. Logo, após a nossa independência, ou seja, em 1823, as províncias do, memorize, as províncias do Grão-Pará, as províncias do Maranhão, nessa época faziam parte do norte, Maranhão, hoje, nesse caso, Maranhão é nordeste, mas na época do norte, Grão-Pará, Maranhão, Piauí, a Cisplatina e a Bahia, essas províncias vão chegar soldados portugueses. E esses soldados portugueses vão, naquela época, receber ordens de Portugal para não deixar elas se separarem de Portugal. E aí, nessas 5 províncias, ocorreram lutas. Lutas para, nesse caso, não ficar dependendo de Portugal, para também conseguir sua independência. E a Batalha do Genipapo, que aconteceu lá no Piauí, então, olha, aconteceu no Piauí, foi a maior batalha que aconteceu. Foi a batalha que, inclusive, durou somente 24 horas e ocorreu a morte de milhares de brasileiros. Mas quem é o Piauí hoje em dia? Nordeste. Ou seja, o Nordeste lutou. Ou seja, homens, mulheres, negros, escravos lutaram. Então, nessa época, o povo brasileiro, o povo, mulher, negros alforriados, negros escravos, vão lutar, indígenas vão também se juntar e vão lutar para expulsar o exército de Portugal. Vamos ler agora o texto base? Bora ler? Apesar de derrotado na Batalha do Genipapo, o exército de sertanejos, tá vendo? É sertanejo, é do sertão, libertou 3 províncias nordestinas. Esse conflito foi dos mais violentos, o maior, aliás, embora tenha ocorrido em um único dia, 24 horas. 13 de março de 1823. A batalha foi o resultado de embates entre o poder português, ou seja, as tropas portuguesas, e a população sertaneja piauense, ou seja, mulher, negros e indígenas. Também teve de cearenses, maranhenses, de todas as classes sociais, tá vendo? Todas as classes sociais, olha, que formaram multidão de voluntários armados de instrumentos como facão, enxada, foice e machado e venceram contra os portugueses. Olha, Portugal mandou uma das suas maiores artilharias, mandou canhões de guerra naquela época, mandou cavalos, mas os nordestinos lutaram, resistiram. Nordeste é Nordeste. Então, olha, vem assim, olha. No processo de construção do Estado Nacional, ou seja, o Brasil, esse conflito oferece um contraponto à narrativa focada em Dom Pedro. Que contraponto é esse? Que contraponto é esse aqui, hein? Que contraponto é esse? Que contraponto é esse? Qual foi a narrativa que sempre existiu? A narrativa que Dom Pedro fez o seu processo de independência, de forma pacífica. Mas será que foi assim? Então vamos ver esse contraponto. Ao evidenciar o vigor do legado patrimonialista, horrível, a letra A, não tem nada a ver, aquela péssima. B, imposição de solução republicana. Então, aqui, eles não estão pensando em república, tá bom? Então a letra B está errado. Em nenhum momento pode ver que o texto não trouxe república, a ideia de república, o termo república. Deficiência das tropas metropolitanas. O texto não quer falar sobre a deficiência das tropas metropolitanas. O texto, ele está exaltando, o texto está evidenciando as lutas sociais do povo. Por isso que vai ser a letra D, o protagonismo da resistência autônoma. Ou seja, o povo pegando em armas, facões, enxadas, foices, machados e lutando para conquistar sua independência. Espero que vocês, vestibulandos, tenham entendido essa questão. Um grande abraço do Papito. Hi-Fi!